Terça-feira, como vocês sabem, dia de coluna Seus Direitos. A gente está aqui já com a doutora Andriele Quirino, que, como sempre, vai trazer informações bastante importantes, relevantes e esclarecedoras para você que está nos assistindo e nos ouvindo. Hoje a gente fala sobre os benefícios que vão além da aposentadoria rural para o agricultor. Doutora Andriele, muito boa noite, obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Boa noite, né? Gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade. Fazia uns programas que eu estava ausente, então hoje a gente vai conversar um pouquinho com os agricultores, né? Muitas vezes acham que só tem direito à aposentadoria porque não há nenhum tipo de contribuição para o INSS com valores ali, né? Mas hoje a gente vai esclarecer dúvidas em relação a isso. Perfeito, ainda mais na nossa região, que é cheia de agricultores, né? Tem bastante gente que trabalha no campo aí, a produção de fumo, de erva mate. E começando, doutora, além da aposentadoria, a gente já falou, acho que algumas vezes, sobre a aposentadoria rural aqui, né? Mas hoje a gente vai falar sobre outros benefícios. O que o agricultor tem direito além da aposentadoria rural? Então, assim, os agricultores, né, eles acreditam que nem todos, mas a maioria que, né, por não haver uma contribuição em valores para o INSS, diferente dos urbanos, né, que eles não têm direito a todos os tipos de benefício, né, eles às vezes perguntam se quando eles ficam doentes, eles podem fazer o requerimento do antigo auxílio-doença hoje, né, benefício por incapacidade temporária, né, muitas vezes não pegam nem o atestado, visto que eles trabalham lá na roça deles, né, então para quem que eles iriam entregar esse atestado, né, mas sim, os agricultores também têm direito a auxílio por incapacidade temporária, a aposentadoria por invalidez, mesmo sem ter qualquer tipo, né, de contribuição pro INSS eles fazendo, né, através de carnês, mas eles têm as notas de produtores, né, então a contribuição deles é através das notas. Eles precisam comprovar ali essas contribuições para conseguir esses benefícios. A gente talvez, enfim, essas pessoas talvez tenham essa perspectiva de que eles não têm esses direitos por talvez não terem um trabalho, vamos colocar, registrado, né? Não serem CLTs, não serem empregados de uma outra empresa, terem a sua própria produção. Mas como é que funciona, então, doutora, no caso do auxílio, que a senhora comentou, o antigo auxílio-doença, né? Para os produtores rurais, como que eles podem entrar com esse pedido? Então, eles precisam ter as notas, né? Eles vão fazer o requerimento pelo sistema do INSS com a senha Gov, mas eles precisam ter esse atestado que afastam das atividades, né? Por mais que eles trabalhem na casa, na roça deles, eles precisam ter esse atestado para conseguir fazer o requerimento. Né? Aí que surge a dúvida, mesmo eu trabalhando para mim, eu preciso ter esse atestado? Sim, precisa, para conseguir ter comprovação de que ele está afastado das suas atividades. Essas notas que a senhora comentou, as notas dos produtores rurais, consistem no que exatamente? Vai que tem alguém que não tem esse conhecimento. Na venda de produtos, muitas vezes também há outros meios de conseguir comprovar que a pessoa é agricultora, né? Através lá para aposentadoria, também a gente tem outras maneiras, muitas pessoas se prendem só nas notas, né? Mas também ali, se você assina algum documento, né, de que você tem um terreno rural, também serve como comprovação. Então, há vários outros meios de prova para conseguir comprovar que você é agricultor. A senhora falou sobre o antigo auxílio-doença e um outro benefício. A aposentadoria por invalidez. Por invalidez. Isso, antiga. Agora também mudou a nomenclatura, né? É a incapacidade permanente. Mas a gente fala o nome antigo para que as pessoas consigam entender, né? Então, aquela pessoa que tem sequelas permanentes, né? Elas também conseguem fazer o requerimento da aposentadoria, né? Também precisam ter ali a documentação que comprove que elas são pessoas que têm esse direito, né? E assim, mas o ponto que a gente, né, precisa frisar é o auxílio acidente para as pessoas que são do campo. Perfeito. Então, se elas se machucaram na lavoura ou se elas sofreram qualquer acidente lá na lavoura ou em casa mesmo, elas também têm direito a esse benefício. E muitas pessoas não sabem disso, né? Porque não tiveram contribuição na época, acham, né, que não pagavam para o INSS, mas tinham ali as notas. Então, por mais que esse acidente, né, aconteceu
anos atrás, ainda é possível fazer o requerimento. A gente já conversou algumas vezes em relação a esse auxílio que tem a ver com... é determinado o valor que a pessoa vai receber de auxílio a partir do valor da contribuição, não tem algo assim? Então, ele é metade digamos, do salário, para falar de maneira mais grosseira, né? Então, ele é feito das médias salariais, ali o cálculo, e ele é pago de caráter indenizatório, né? A metade do salário que a pessoa recebia na época, né? Então, ele é feita a contagem das médias. Se essa pessoa, às vezes, lá atrás, quando sofreu esse acidente, tinha outros tipos de contribuição e depois, né, de repente passou a ser agricultor, também pode ser que seja mais que o salário mínimo. Não necessariamente, né, seja a metade do salário mínimo, sabe? Então, tudo vai depender das médias que vão ser realizadas. Mas no caso de um produtor rural, por exemplo, que tem enfim, vamos colocar da forma como a senhora colocou, um salário que não é... que é puro, né? Que, digamos, que sempre foi da lavoura, que varia. É a metade do salário mínimo. Daí, sabe? Do salário mínimo, entendi. E no caso do auxílio acidente, se a pessoa tiver, então, do produtor rural, ele sofreu um acidente e ele tem de ficar afastado dessas funções que ele exercia. A senhora, eu acho que uma vez comentou com a gente sobre essa questão do auxílio acidente ter um afastamento que é temporário ou um afastamento então permanente, Vamos comentar sobre o que é o auxílio acidente, né? O auxílio acidente, ele é de caráter indenizatório. Então, ela não vai se afastar das atividades. Ela vai continuar realizando as atividades, mas essa pessoa sofreu um acidente que trouxe uma redução na incapacidade dela. Vamos dar um exemplo. Ela estava lá fazendo o seu trabalho e teve um dedo que ela perdeu, né? Então, para as atividades dela, hoje ela não consegue fazer como antes. Aí ela vai ter toda a documentação de que, de repente, ela passou por uma cirurgia, ou até mesmo, né, se não foi o caso de cirurgia, mas que ela teve essa redução na incapacidade. E isso ela precisa comprovar para que seja concedido o benefício, por mais que seja a mínima redução. A gente sempre fala sobre a importância de ter um laudo, né, pericial, não é, doutora, em relação a isso, comprovando justamente essa redução da capacidade de trabalho, e para o produtor rural não é diferente. Como é que funciona esse tipo de... como que a pessoa pode estar munida desses documentos, desses laudos? Como é que funciona? Sim, às vezes o acidente aconteceu muito, né, lá atrás, a gente tenta pedir as cópias, né, ela pode ter recebido o benefício e fica lá, o laudo, fica com documentos também. Hoje pode ser que ela não tenha mais provas, né, mas a gente consegue pedir a cópia do processo, consegue ver o que foi anexado, tudo. Então, há a possibilidade de repente, ver toda a documentação que foi apresentada na época. Né? E também consultar, pedir um laudo atualizado para que comprove que hoje existe essa redução. Tem alguma coisa que difere esses benefícios de um produtor rural para, enfim, para um outro trabalho, um outro trabalhador CLT, algo nesse sentido? Tem alguma coisa de diferente? Não, os benefícios são os mesmos para as pessoas que contribuem, né, e para as pessoas do rural. Os valores que podem alterar, né, em relação aos valores das contribuições para os CLTs ali, né. E também, assim, agora, mudando um pouquinho de assunto, para aquelas pessoas que são do rural, mas que não conseguiram, né, tirar suas notas, e hoje são pessoas que têm uma incapacidade por mais de 2 anos, ou até mesmo são pessoas idosas, né, já com mais de 65 anos, e são pessoas de baixa renda, podem fazer o requerimento do BPC-LOAS. Também se encaixa para pessoas que são da lavoura. E o BPC-LOAS, o que ele consiste exatamente, doutora? Num benefício assistencial, né? Então, para pessoas de baixa renda. No caso da aposentadoria rural, doutora, eu sei que talvez não é exatamente o tópico que a gente está trazendo aqui, mas acho que é importante também a gente trazer um pouquinho de informação quanto a isso. Como que um trabalhador do campo, que justamente como a senhora falou assim, não contribuiu da mesma forma que contribuem
outros trabalhadores. Como é que esse trabalhador rural ele pode conseguir essa aposentadoria rural? Então, assim, né, muitas pessoas se prendem muito às notas, né? Mas o importante é ter o início de prova material para a gente conseguir estruturar o início do processo. Caso ele não tenha essa documentação, há outra possibilidade de comprovar, através de documentos de igreja, né, que ele tenha feito ali a sua catequese na igreja, a sua primeira comunhão, através também da documentação escolar, provando dali que ele era da área rural. Então, há várias outras maneiras de conseguir comprovar que ele era da lavoura. E a gente conseguindo apresentar essa documentação, a gente pode também pedir as testemunhas, né, para que elas sejam ouvidas e contribuam com essa documentação que vai ser apresentada. A gente está falando sobre trabalhadores rurais especificamente quando eles têm a própria produção, certo, doutora? Porque imagino, por exemplo, uma pessoa que ela trabalha no campo, né? Enfim, um agricultor, mas ele é registrado numa empresa. Aí a lógica se aplica a uma Daí lógica CLT. Eles vão ter as contribuições. Aí o empregado vai fazer as contribuições, sabe? Então eles já não vão ser da agricultura familiar. É isso que difere, né? O trabalhador rural, né, do segurado especial. Então tem essa diferença, né? O trabalhador rural ali, ele vai ter suas notas, ele mesmo que vai fazer essa contribuição para o INSS através das notas de produtor. E já o que é a pessoa com carteira registrada, o CLT, quem vai fazer essas contribuições vai ser o patrão, né? E sobre uma perspectiva da pessoa conseguir esses benefícios, pela experiência da senhora, tem alguma diferença no sentido de dificuldade para um trabalhador rural conseguir essa aprovação do benefício em relação a outro trabalhador? Não, desde que seja, né, apresente toda a documentação, tenha as provas, não há diferença de conseguir o benefício, né? É claro que vai ter que ser, né, montado ali todo um requerimento para fazer esse pedido. Então, ele vai fazer ali através do sistema do INSS, vai apresentar o documento, vai colocar o documento também, de repente, da família, né? Por se tratar de agricultura familiar, vai ter que apresentar a autodeclaração. Hoje em dia é um documento muito importante, né? Porque é preenchido de maneira online, então tem que cuidar para não ter erros e esse benefício, de repente, vir a ser negado por algum erro nessa autodeclaração. Então, são muitos detalhes, sabe? Mas é um benefício que pode ser concedido como outros benefícios para outras pessoas que versam outros tipos de contribuição. E se eventualmente esse benefício for negado por alguma situação ali que não está adequada, ele pode tentar de novo? Pode ir pro judicial, né? Pode fazer a demanda judicial. Eu já estava quase me esquecendo também do salário maternidade, né? Para as mamães aí agora, com apenas uma contribuição, que também vale ali para as mulheres ali da lavoura também, né? Perfeito, doutora. Agradeço muito mais uma vez a participação da senhora aqui, é sempre muito importante, muito esclarecedor. Ainda mais como eu comentei, Canoinhas, uma cidade, a gente está numa região que depende muito da produção rural, é muito forte na nossa região, tem muito trabalhador da lavoura que eventualmente não sabia desses direitos, achava que talvez só aposentadoria rural, mas agora sabe que tem auxílio-doença. O antigo auxílio-doença, auxílio por incapacidade temporária. Auxílio por incapacidade permanente, a antiga aposentadoria por invalidez, né? Auxílio maternidade, né? Salário maternidade. Também o BPC para as pessoas que se encaixam ali nos critérios. Então, são N benefícios aí que muitas pessoas acham que é somente a aposentadoria e ao final não é, né? Perfeito, olha só, tem bastante direito para você que trabalha no campo, trabalha na lavoura, é só correr atrás, informação é saber e seus direitos está sempre aqui às terças-feiras trazendo esse tipo de informação para vocês. Doutora, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente.